Eu não tenho conflito de interesse. Para quem não me conhece, meu nome é Marcel, eu sou docente da Faculdade de Medicina Ribeirão Preto da USP e responsável pela disciplina de radiologia torácica e cardiovascular. Então, eu vou falar sobre emergências torácicas no paciente oncológico. Qual que é a importância? Então, complicações torácicas agudas e emergenciais podem acontecer no paciente oncológico e estão relacionadas à doença em si ou então relacionadas ao tratamento. Os exames de imagem, principalmente o raio-x e a tomografia com contraste, muitas das vezes são os primeiros exames a identificar essas complicações. As neoplasias, elas podem ser torácicas ou extratorácicas, dando complicações no tórax. Não são exclusivamente doenças primárias do tórax. E lembrar a importância da definição do que é uma emergência. Então, a emergência é uma situação clínica potencialmente fatal que requer cuidados imediatos. Então, uma coisa importante é que, se você está diante de um exame de tomografia ou de raio-x e que você identificou uma situação de emergência, não basta só dar o laudo, tem que avisar o médico, o clínico solicitante, de que aquela situação é crítica. Então, nessa aula, eu vou apresentar alguns casos de emergências torácicas no paciente oncológico, dividindo aí em complicações cardiovasculares, complicações pulmonares e de vias aéreas e complicações mediastinais. Das complicações cardiovasculares, uma das mais importantes, com certeza, é o TEP agudo. É importante lembrar que doença neoplásica, malignidade, é fator de risco para a TEP, e muitas das vezes o TEP é um achado de imagem. Na literatura é descrito que esse achado pode estar presente em até 5% dos pacientes sem clínica respiratória. No laudo do exame do paciente com TEP, é importante não só descrever a presença do TEP, mas sempre identificar sinais de instabilidade hemodinâmica do coração direito, sinais de cor pulmonar, que tem relação aí com o prognóstico do paciente. E tem um estudo recente também mostrando que o tronco da pulmonar, a medida do tronco da pulmonar também tem importância aí como critério de mortalidade, seja ela uma mortalidade no curto prazo, uma semana, como na mortalidade ao longo prazo, no intervalo de 1 ano. Então, ver os sinais de cor pulmonar e dilatação do tronco pulmonar, lembrando que o normal do tronco pulmonar é até 28 milímetros. Outra complicação cardiovascular importante é a síndrome de veia cava superior. Então, a síndrome está relacionada com sinais e sintomas decorrentes de obstrução da veia cava superior, e as causas mais comuns são o câncer de pulmão, o linfoma e as metástases. Eu coloquei aqui uma figurinha de um paciente com a síndrome de veia cava superior para mostrar esse aspecto da pletora facial, que é bem típico. E na imagem é importante não só para fazer o diagnóstico, mas também para guiar o tratamento, principalmente em relação à localização e o grau da obstrução, pensando já num tratamento endovascular, de radiologia intervencionista. Então, esse é um caso de um paciente de 69 anos, com dor torácica há 3 meses, no raio-x. O que a gente observava é uma atelectasia de lobo superior direito. Lembrar de toda vez que tiver atelectasia lobar, olhar com atenção a região da árvore traqueobrônquica. Se vocês olharem com atenção, a gente já conseguia ver que tinha uma obstrução aqui da origem do brônquio lobar. Obviamente que na tomografia é muito mais fácil de identificar o que está acontecendo. Tem a atelectasia, a massa central obstruindo o brônquio lobar, e nesse caso, além de obstruir o brônquio lobar, a gente tem a linfonodomegalia e a massa em continuidade com a linfonodomegalia comprometendo a veia cava superior. Então, nesse corte eu deveria estar vendo o arco da aorta e a veia cava superior. Aqui eu não consegui identificar o vaso. Esse paciente, para vocês terem uma ideia, não foi possível fazer a punção venosa no membro superior, tiveram que funcionar uma veinha no pé do paciente, por isso que a gente tem aqui o contraste bastante brilhante na veia cava inferior, foi o que foi possível de ser feito. Um outro exemplo, aqui é de um paciente do sexo feminino, com um timoma B3, e que a gente tem uma característica bem marcante da síndrome de veia cava na tomografia, que é a circulação colateral. Então é importante se atentar a esse achado também. O paciente aqui do primeiro caso é um paciente com carcinoma não pequenas células, um adenocarcinoma, e apesar do tratamento ele acabou indo a óbito. Então uma complicação importante, a síndrome de veia cava superior.
O derrame pericárdico também é uma complicação cardiovascular importante, né? Ele está presente em até 1/3 dos cânceres e é importante lembrar que é o primeiro sinal de neoplasia cardíaca. Então, derrame pericárdico no paciente oncológico sempre tem que ser valorizado, mesmo que ele seja pequeno. As doenças que mais comumente dão metástase para o coração é o câncer de pulmão, de mama e os cânceres hematológicos. Mais que identificar o derrame, muitas vezes a gente tem que se atentar à presença de sinais de tamponamento cardíaco, né? Tamponamento tem a ver com o enchimento prejudicado das câmaras cardíacas, levando a uma repercussão hemodinâmica. Obviamente que o primeiro exame vai ser sempre o eco, né? E o tratamento é com pericardiocentese. Apesar do eco ser o primeiro exame, ou seu exame de escolha, na tomografia, por vezes, a gente pode identificar sinais de tamponamento e a gente tem que chamar a atenção para a presença desses sinais. O que a gente identifica, então, em geral, é um derrame pericárdico volumoso, com uma espessura de líquido maior do que 2 centímetros, levando aí uma compressão e um estreitamento das câmaras cardíacas, principalmente as câmaras cardíacas direitas, onde a pressão é menor, associada a uma dilatação de veias cavas. Esse mouse aqui está terrível, né? Pera aí. Bem, esse era um paciente masculino de 53 anos, um tratamento de timoma com quimio-rádio e começou com uma queixa de dispneia, edema de membros superiores e inferiores. No raio-x, né, ele já tinha um tratamento aqui paliativo para trombose venosa central no mediastino, a gente vê o stent, né, da veia braquicefálica esquerda. Além disso, a gente conseguiu identificar no raio-x uma cardiomegalia, um derrame pleural bilateral, mais importante à esquerda. Na tomografia, a gente observa que a parte importante dessa cardiomegalia, na verdade, se deve a um derrame pericárdico volumoso. A espessura de líquido aqui do derrame é maior do que 2 centímetros. Né? A gente consegue identificar o derrame pleural à esquerda. Aqui é a imagem do stent na veia. Obviamente que dá para ver que nesse caso também tinha uma obstrução da veia cava superior, né? Com uma circulação colateral importante. Tá? E olhando a imagem no corte coronal, a gente identifica esse volumoso derrame circunferencial importante nesse paciente. Após a pericardiocentese, o paciente fez a ressonância. Vamos ver se vai rodar aqui. Opa! E na ressonância cardíaca, a gente confirma a origem maligna do derrame. É possível de ver não só o resto do líquido que sobrou no saco pericárdico, mas um tecido patológico em volta do miocárdio, aqui na sequência, no eixo curto, na sequência 3IR, e nas imagens de 4 câmaras, a gente consegue identificar esse tecido, né, neoplásico, envolvendo principalmente aqui a região do átrio esquerdo. Tá? Então, esse é um caso de um derrame maligno com um tamponamento cardíaco que foi tratado e foi os exames de imagem, tomografia e ressonância ajudando no diagnóstico. Das complicações pulmonares e de vias aéreas, as mais importantes incluem a toxicidade medicamentosa, então ela ocorre em até 20% das quimioterapias, então é mais comum do que vocês imaginam, né? Muitas vezes os pacientes não fazem diagnóstico, tá? Podem levar à insuficiência respiratória, por isso é uma causa de emergência, pode ser uma causa de emergência médica, mas na maioria das vezes é um diagnóstico de exclusão. Quais são os principais diagnósticos diferenciais? Obviamente, processos infecciosos, o edema pulmonar e a linfangite. Os padrões tomográficos mais comuns de toxicidade medicamentosa são na forma de dano alveolar difuso, que, se o paciente tinha um pulmão normal previamente, pode indicar uma pneumonia intersticial aguda. Um padrão de pneumonia intersticial não específica, pneumonia em organização, pneumonia eosinofílica e, por vezes, hemorragia alveolar pulmonar. São todas manifestações de toxicidade medicamentosa. Além da toxicidade medicamentosa, infecções também são importantes no paciente oncológico. É importante lembrar que todo paciente oncológico ele é um pequeno imunodeprimido, então ele tem uma predisposição a ter mais infecções e as infecções são mais graves do que no paciente imunocompetente. Obviamente que depende do agente infeccioso e depende do tipo e do grau de imunodeficiência, né? O local da neoplasia também é importante, principalmente se for um câncer de pulmão, tem uma chance maior, por exemplo, de ter pneumonia obstrutiva, né? Então a localização do tumor também é importante, está relacionada ao tipo e o grau de infecção.
Os pacientes que estão em maior risco para infecções são aqueles pacientes com neutropenia, que em geral a infecção mais grave é a infecção fúngica angiovasiva. Os pacientes com linfopenia, lembrar da pneumocistose, e como eu comentei, os pacientes com lesões obstrutivas, né, podem ter pneumonias por agentes gram-negativos e anaeróbios com a maior morbimortalidade. Então esse é um caso de um paciente de 64 anos com uma recaída de doença de Hodgkin e com um padrão na tomografia de dano alveolar difuso. Eu tenho aqui as tomografias em 3 momentos diferentes. Tá? Esse aqui é o momento inicial do diagnóstico, em que a gente vê essas opacidades alvéolo-intersticiais, difusas bilaterais, mais importantes nas regiões posteriores dos lobos inferiores. Né? O padrão de dano alveolar difuso. Ele piorou clinicamente e na imagem, e uma vez que foi feito o diagnóstico correto, algumas semanas depois da retirada do agente causal, o pulmão voltou a ficar normal. Então esse é um dos poucos casos que eu tenho de dano alveolar difuso com clínica e com avaliação laboratorial indicando uma provável pneumonia intersticial aguda, e esse é um dos casos do paciente que sobreviveu. Né? Pneumonia intersticial aguda é uma doença muito grave, e, apesar de ser incomum. Esse é um paciente de 35 anos, com LLA e uma neutropenia febril. Para quem trabalha em hospital terciário, isso aqui a gente vê quase que todo dia, e esse é um dos casos mais interessantes que eu tenho, porque tem uma lesão aqui no lobo inferior esquerdo que tem os 2 sinais do halo. Né? Então tem o sinal do halo invertido, que é uma consolidação na periferia e uma área de vidro fosco no centro, e ao mesmo tempo tem um vidro fosco em volta, então que é o sinal do halo propriamente dito. Tem os 2 sinais do halo. Né? Tinha também uma lesão contralateral, tá? Então é importante descrever que essa é uma lesão bastante suspeita para infecção fúngica angioinvasiva, esse termo tem que estar no relatório. Eu parei de escrever aspergilose angioinvasiva porque surgiram outros agentes agora que simulam aspergilose. E é aquela coisa, né? Quando a gente acerta, de vez em quando eles nos dão parabéns, quando a gente erra, eles sempre criticam. Né? Então tem que tomar cuidado com isso. Esse caso aqui, por exemplo, era uma mucormicose, que é um agente que tem uma morbimortalidade maior do que o aspergillus. Né? Cândida também pode dar esse padrão, tá, pessoal? Então esse paciente evoluiu para a progressão da doença, a gente vê que as lesões aumentaram. Esse aqui foi o último raio-x dele antes do óbito, então ele evoluiu a choque séptico, refratário e óbito. Então, infecção fúngica angioinvasiva no paciente oncológico com neutropenia sempre é importante, né? E é por isso que eles fazem tomografia dia sim, dia não. É importante conhecer o padrão típico. Ainda dentro das complicações pulmonares e de vias aéreas, eu vou comentar um pouquinho sobre a compressão ou obstrução da via aérea central, porque também pode levar à insuficiência respiratória aguda. Está relacionado principalmente ao câncer de pulmão. Tá? E, de novo, né, os sintomas dependem da localização e das características do tumor, do grau de obstrução. Obviamente que as lesões mais graves são aquelas que envolvem a traqueia. Tá? Isso tudo tem que ser relatado com detalhes no relatório da tomografia, principalmente, não só para fazer o diagnóstico, mas para permitir que o cirurgião faça o planejamento cirúrgico adequado. Né? Então, esse é um caso bem emblemático, né, de uma moça de 30 anos, uma moça jovem, e a história é desconforto respiratório há 3 dias. A gente imagina que ela já tinha alguma coisa há um pouco mais, há um tempo maior. Esse era o raio-x, em que a gente vê um alargamento mediastinal, né, com aspecto de massa. Tá? No perfil a gente identifica que essa massa ela é predominantemente do mediastino anterior. Na imagem em PA, não sei se na projeção dá para ver, mas a gente consegue ver o sinal da sobreposição hilar. Né? Então a gente consegue ver as estruturas do hilo através da massa, que também indica para a gente que a massa provavelmente é de mediastino anterior. E olhando com atenção, pessoal, a gente consegue ver que a traqueia se perde, né, principalmente aqui na região do terço distal. Né? Então, no raio-x já dava para dar muita informação antes de chegar na tomografia.
Quando chegou na tomografia, obviamente que as coisas são mais fáceis, né? Mas olha só, a massa enorme, né? Infiltrativa, envolvendo aqui principalmente o mediastino anterior, e a traqueia, ó, o que sobrou da traqueia está aqui, né? Então, a traqueia é deslocada posteriormente e com um calibre bastante reduzido. Não só a traqueia, né? Até os brônquios principais comprimidos e de calibre reduzido. Então, é uma emergência médica, tá? Tem que permeabilizar a via aérea. Essa paciente, o diagnóstico era de um linfoma difuso do grão de células B, uma massa bulk invasiva, e ela foi a óbito também. Aqui a reconstrução sagital, em janela de pulmão, só para mostrar o grau de compressão da traqueia nesse caso. Então, uma emergência médica também. Do mediastino. Então, uma das complicações mais importantes está relacionada ao esôfago, a perfuração e a fístula esofágica, né? Mais comumente está relacionada ao próprio câncer esofágico, mas também pode estar relacionada a outros cânceres, na medida que alguns procedimentos torácicos podem levar à lesão do esôfago, né? O prognóstico depende do tempo do diagnóstico, então quanto antes fizer o diagnóstico da perfuração ou da fístula, melhor o prognóstico, e o início do tratamento, que grande parte das vezes é um tratamento cirúrgico. No raio-x, o que a gente pode ver são sinais indiretos de laceração do esôfago, principalmente o pneu mediastino, que não é fácil de ver, principalmente no raio-x AP de leito. Tá? A serigrafia de esôfago, estômago, duodeno vai mostrar o extravasamento de meio de contraste, então tem uma boa acurácia para detectar lesões do esôfago, e a tomografia evidencia não só a presença da lesão, mas a localização e a extensão. Mais uma vez, é importante no relatório estar detalhando a lesão para possibilitar que o cirurgião faça o planejamento correto do tratamento, né? Não basta só fazer o diagnóstico, tem que dar as informações que permitam o tratamento mais adequado. A mediastinite, uma complicação importante de alta morbimortalidade. As causas mais comuns estão relacionadas à lesão do esôfago e, às vezes, extensão direta de infecções em outros sítios, né? No dia a dia, uma coisa que a gente vê muito comumente é a extensão de infecção cervical para o mediastino, né? O que a gente vê no raio-x é um alargamento mediastinal, né? Na tomografia, o que a gente vai ver é um aumento de volume e de atenuação dos tecidos mediastinais, olhando principalmente o tecido adiposo no mediastino. Pode formar coleção, tá? Mas o paciente não precisa ter a coleção para ter mediastinite. Então, esse é um aspecto que muitas vezes o pessoal se confunde. Ele pode ter a mediastinite sem ter as coleções. Se tiver as coleções, também é importante descrever a localização e o tamanho, porque as coleções que são as lesões drenáveis, né, ou as lesões cirurgicamente abordáveis. Pode ter o gás, mas o gás não é essencial de estar presente para fazer o diagnóstico de mediastinite. Então, aqui um exemplo de um paciente de 61 anos, com disfagia há 6 meses, é um SEC de esôfago. Esse aqui é o primeiro exame, mostrando uma lesão circunferencial, né, com amplo contato com o broncofonte esquerdo. Foi para o tratamento paliativo. No raio-x, começou a apresentar um quadro respiratório infeccioso. No raio-x, a gente vê uma pneumonia lobar, aqui à direita. Tinha opacidades também no lobo inferior do pulmão direito. Na imagem com contraste, a gente observa que a consolidação é bastante heterogênea, com áreas já de aspecto escavado, cheio de necrose, por isso é importante fazer o exame com contraste. E na imagem de janela de pulmão, é fácil de identificar, né, nessa situação, a comunicação do esôfago com a traqueia, né, com o broncofonte esquerdo, identificando ou mostrando aqui a fístula tracoesofágica. Esse caso era interessante porque a fístula era com o broncofonte esquerdo, mas a pneumonia foi à direita. Então a gente imagina que ele devia dormir do lado direito, né? A reconstrução sagital, a gente consegue aferir certinho a localização da fístula e medir o calibre, a extensão da fístula, informações importantes para o tratamento cirúrgico. E aqui só para mostrar o papel da serigrafia, né, principalmente em comparação com o raio-x, como aumenta muito o grau de confiança, né, no diagnóstico. Então, a gente dá o contraste para o paciente ingerir e a gente vê o contraste indo para a via aérea, né? Esse paciente também evoluiu com pneumonia necrotizante e óbito. Como eu estou falando de casos emergenciais e graves, boa parte dos pacientes foram a óbito, mas tem a ver com o tema da aula, tá, pessoal? Não tem a ver comigo, né? Nada pessoal. Esse é um paciente masculino, 52 anos, também com SEC esofágico. Ele foi para o tratamento paliativo. Eu coloquei aqui um raio-x pré-tratamento e um pós, só para mostrar que se olhar com atenção no raio-x dá para ver a prótese esofágica, né? É o tipo de imagem que, se você vê uma vez, você não se confunde mais, mas quem nunca viu pode estranhar, tá? Então, essa aqui é uma prótese esofágica, obviamente que é um tratamento paliativo. Aqui é a tomografia
pré-prótese, mostrando a massa no terço médio do esôfago, era um SEC. Ele evoluiu com febre, dor torácica, alguns dias depois da passagem da prótese, e o que a gente via era isso daqui, né? Então, aqui está a traqueia, aqui está a prótese, uma densificação e um aumento de volume das partes moles ao redor aqui, não só da prótese, mas se estendendo para os outros compartimentos mediastinais, e aqui a presença de gás. Então, isso aqui indica para a gente uma complicação infecciosa no mediastino, é uma mediastinite, mesmo que a gente não identifique as coleções. Eu coloquei um outro caso aqui com coleção, só para mostrar a diferença, que muitas vezes é sutil, depende um pouco da técnica, depende um pouco do paciente também, mas essa é uma moça com LMA, neutropenia febril complicada, em que a gente via um aumento de volume, uma densificação do mediastino, mas é possível ver as áreas bem delimitadas e podensas, marcando aí essas coleções no mediastino. Então isso é importante estar identificando e passando para o clínico. Bem, em resumo, é importante então conhecer as principais emergências torácicas no paciente oncológico e as suas apresentações no exame de imagem. Obviamente que os exames mais utilizados são o raio-x e a tomografia. As complicações cardiovasculares mais importantes são o TEP agudo, a síndrome de veia cava superior e o tamponamento cardíaco. As complicações pulmonares e de vias aéreas mais importantes são a toxicidade medicamentosa, que se manifesta principalmente através do dano alveolar difuso, isso no quadro agudo emergencial. As infecções, lembrar das infecções oportunistas, principalmente a infecção fúngica angioinvasiva, e a obstrução da via aérea central, principalmente a obstrução da traqueia. E por último, as complicações mediastinais, as mais importantes relacionadas à perfuração e fístula esofágica, a mediastinite e ao abscesso mediastinal. Obrigado.